E aí, beleza? Em um futuro próximo, os danos ao meio ambiente e o aquecimento global causaram uma nova era do gelo, que dominou todo o planeta, e agora a humanidade restante deve viver no subsolo em colônias, em lugares mais aquecidos para poderem sobreviver. No entanto, em uma dessas colônias restantes, um alarme toca, gritos podem ser ouvidos e duas pessoas aterrorizadas começam a correr pelos corredores, porque algo perigoso está indo atrás delas. E apesar dos esforços, a dupla é morta por quem as persegue. Enquanto isso, em outra colônia, Sam está consertando as antenas via satélite, quando ele nota alguns homens saindo. O homem doente pede por mais um dia para se recuperar, mas Mason acredita que ele está completamente contaminado e se prepara para atirar nele, ignorando o fato que o cara está pedindo para poder ir embora. E Sam lembra a Mason que as pessoas doentes têm escolha caso queiram partir, e isso deve ser respeitado, mas Mason não se importa. Mata o homem que se chamava Raul sem piedade, alegando que fez isso pelo bem da sobrevivência. Quando o Sam volta, é revelado que, como essa colônia, poucos sobreviventes vivem em um espaço confinado com recursos limitados, e todos têm medo de um simples resfriado, pois a última vez que pegaram uma gripe matou 20 pessoas em menos de uma semana. Foi aí que o líder deles, Briggs, fez uma nova regra: se alguém ficar doente, eles vão para a quarentena. Se não melhorarem, tem a escolha entre uma bala ou uma longa caminhada na neve. As pessoas desta colônia trabalham duro para cuidar uma das outras e continuar plantando sementes, porque a comida está cada vez mais escassa a cada ano. Há rumores de um paraíso com clima quente, mas Sam não acredita nisso, e ele vai até o líder e conta sobre Mason quebrando as regras, e Briggs fica preocupado, mas há algo mais urgente a se tratar. Eles entram na sala de comunicação e Cooper os informa que receberam um SOS da Colônia 5 e não estão respondendo a nenhuma mensagem. Briggs convoca uma reunião de emergência em meia hora e Sam vai até Victor, que está encarregado de cuidar dos animais da colônia, e também tem uma má notícia. A última ninhada de coelhos nasceu morta e apenas 12 restantes, e a última fêmea que ainda restam, os coelhos não querem acasalar, que significa que a carne está acabando a cada dia. Enquanto isso, Briggs vai até Mason para chamar sua atenção, porém ele se defende, dizendo que se libertar os doentes caminhantes da neve, eles voltarão para pegar a comida que já era escassa na colônia. Sam tem uma namorada que se chama Kai, que o surpreende com uma arma, e depois entrega a ele ração para coelhos enquanto fala sobre seu trabalho. Ela acredita que a tecnologia de mudar o clima existe e está enterrada em algum lugar, e ela quer achar uma dessas máquinas que ainda funcionam e acabar com esse inferno gelado. Momentos depois, os sobreviventes se reúnem para uma reunião, e Dexter lembra a sua esposa para não tossir. Sam percebe algo nela, mas Dexter diz que está tudo bem. Nesse momento, Briggs entra e informa todos sobre a situação da Colônia 5, anunciando que liderará uma equipe para verificar o que está acontecendo por lá. Mason protesta dizendo que devem economizar recursos e não saírem, mas ele é ignorado. O líder pede para Dex se juntar à equipe, mas Sam se voluntaria para assumir o lugar dele, dizendo que Dexter deve ficar nas turbinas. Grayson também se voluntaria, ignorando as ordens do seu pai, e com a equipe formada, Briggs deixa Kai no comando até voltar. De repente, a esposa de Dexter espirra e as pessoas cobrem o rosto e se afastam. O casal é imediatamente colocado em quarentena e Mason reclama novamente, dizendo que eles deveriam ser testados e que Kai não poderia liderar. Briggs o repreende de novo e dessa vez ele deve esperar o seu retorno para decidir sobre a liderança e o casal que está doente. Mas ok, agora sobre uma tempestade forte na neve, o menino continuava andando contra o vento até se chocar em encontrar sua mãe morta no chão. Nesse momento, Sam acorda, revelando que foi um pesadelo dele, e Kai o conforta e lembra que não foi culpa dele. No dia seguinte, a equipe parte em sua missão, o que significa que eles precisarão caminhar muito, enquanto enfrentam neve congelante e vento forte. Após atravessarem uma cidade abandonada, eles encontram uma antiga máquina de modificação do clima. Não está funcionando mais, e momentos depois, eles entram em uma ponte e atravessam com cuidado, pois poderiam cair
cair facilmente e eles contornam as lacunas e Briggs quase cai quando um pedaço da ponte quebra. Mas porém eles conseguem atravessar finalmente e no final da ponte eles encontram um carro com um homem morto ao lado de uma arma. Quando dão uma investigada, encontra a família morta dentro do carro e percebe que o homem fez isso antes de desistir. Após outra caminhada, o trio encontra um helicóptero do exército e entra para poder usá-lo como um abrigo durante a noite. Grayson é jovem demais e nunca viu um helicóptero ou avião e fica surpreso com a ideia de que aquilo pode voar. Briggs liga para a colônia para uma atualização e Cooper informa que Dex e sua esposa só estão piorando. Mason quer testá-los, mas Briggs não dá permissão. Apenas diz a Cooper que tem autorização de usar a força contra Mason caso ele cruze a linha de quarentena. Depois Grayson encontra uma revista e os outros o provocam por ele nunca ter visto aquilo. Briggs também aponta que este lugar foi perto do local onde encontrou Sam quando criança e conta um pouco de sua história. Quando criança, sua família e os outros sobreviventes estavam escondidos nas minas. Depois de ficarem sem suplementos e comerem os cães e os cavalos, seu pai e os outros homens foram à cidade em busca de ajuda, mas nunca voltaram. As pessoas no abrigo começaram a morrer, então Sam tentou levar sua mãe e sua irmã para um lugar mais seguro, só que infelizmente eles foram atingidos por uma forte tempestade e se separaram, e Sam nunca mais viu sua família. E um detalhe que ele também estaria morto caso Briggs não tivesse o encontrado. Mas ok, no dia seguinte eles finalmente chegaram à Colônia 5 e ficaram chocados ao encontrar sangue do lado de fora da entrada principal. Na entrada já sentiram um cheiro forte de fumaça e o trio desce as escadas e encontra mais sangue. Esta colônia deveria ter 50 pessoas, então o fato de ninguém os receber é preocupante. Briggs dá a Grayson uma arma e encontra mais sangue pelo chão e quartos destruídos, e de repente ouvem um barulho vindo de uma porta trancada. Sam abre a fechadura e encontra um homem caído no chão e eles se aproximam lentamente. Após encostarem nele, um homem grita e ele se chama Lillard e pede por misericórdia. Mas o trio diz que são amigos e só estão ali para ajudá-lo, então Lillard pede para fechar a porta novamente. Deram a ele água e depois comida e ele está preso ali há alguns dias. E também não tem certeza se há alguém vivo na colônia ou não. Ele explicou que alguns dias atrás sua colônia consertou a antena e recebeu uma mensagem e mostrou ao trio. Na tela, um homem aparece em uma área sem neve e explica que o seu grupo consertou uma máquina de clima e derreteu com sucesso uma das calotas polares inteira. Então agora tinham até acesso ao solo fértil e agora a única coisa que precisavam eram de sementes, só que infelizmente a transmissão é interrompida e eles só conseguem ouvir metade da localização. Lillard diz que eles triangularam a transmissão e enviaram uma equipe para encontrar a tal área quente, mas nunca encontraram, pois algo perigoso os encontrou em vez disso e os seguiu de volta para a colônia, e Sam pede a Lillard que marque a localização no seu mapa. E Briggs diz a ele que levarão ele de volta com eles, no entanto Lillard está com muito medo e revela que não foi ele que pediu ajuda e nem fez o barulho que ouviram. O trio então pega todos os suprimentos que podem encontrar na sala e tenta entrar em contato com sua colônia, sem sucesso. Então tentam arrastar Lillard com eles, mas alguns barulhos estranhos podem ser ouvidos. Lillard fica tão assustado que corre de volta para dentro e fecha a porta. O trio continua dentro da colônia e ouvem mais batidas e gritos. Eles veem a luz de algumas tochas e se aproximam para encontrar uma cena perturbadora. Cercados pelos corpos dos colonos espalhados e mortos, um homem esquarteja um corpo e alimenta outros com carne humana. De repente, o açougueiro sente o cheiro deles e se vira para atacar e Sam atira nele primeiro. Isso faz com que mais canibais acordem na pilha de corpos e o líder é um maníaco. Grita quando eles começam a seguir o grupo e Sam atira na orelha do líder. Porém, ele consegue matar outro cara, mas são muitos deles. Então Briggs joga uma dinamite para retardá-los. Graydon se separa acidentalmente do grupo e foi cercado pelos canibais, que o atacam imediatamente e devoram ali mesmo. E Briggs e Sam aparecem e luta contra os canibais. Mata todos, porém infelizmente, quando verificam Graydon, é tarde demais. Ele já foi morto pelos canibais. Porém, não há tempo de se lamentar. Briggs e Sam têm que continuar correndo e depois de subirem as
as escadas, Sam fica sem munição. Então Briggs quebra uma das escadas para impedir que os canibais o sigam, mas há um canibal lá em cima. Então Briggs começa a lutar com ele, consegue atirar no contaminado, logo o restante dos canibais chega e veem o que Briggs fez. Então o líder grita, pois está ainda mais furioso com eles. Briggs ainda joga dinamite na entrada para destruir essa torre e selar a colônia. Eles caminham sob a neve por um tempo e encontram o helicóptero novamente. Briggs decide que passarão a noite nele porque a temperatura está caindo muito rápido e eles começam a conversar sobre os canibais. Briggs diz que pessoas fazem coisas terríveis para sobreviver e que quando estava no exército, durante o socorro a um grupo, 20 mil pessoas foram encurraladas em um estádio. Os soldados distribuíram comida e os médicos trataram dos doentes, mas quando a comida acabou, as pessoas armadas começaram a tirar coisas das pessoas desarmadas. Logo, não havia mais nada e começaram a decidir quem viveria e quem morreria por causa da fome que sentiam. Mas ok, na manhã seguinte, a dupla descobre que os canibais seguiram suas pegadas pela neve e agora estão se aproximando. Sam tem medo que eles sigam até a colônia, mas Briggs tem um plano. Eles correm para a ponte o mais rápido possível e fazem um salto difícil. Deixam dinamite acesa ao lado da lacuna e se escondem atrás de algumas placas quebradas, só que infelizmente o vento apaga o pavio. Sam queria acendê-lo novamente, só que Briggs o derruba e vai ele mesmo, e o vento torna difícil usar o isqueiro. Mas Briggs continua tentando, enquanto alguns canibais tentam pular e caem pela lacuna, e Briggs finalmente acende o pavio. Ele luta de propósito contra os canibais para atraí-los para perto, e de repente a dinamite explode em sua mão e uma baita explosão derruba a ponte no meio. Agora não conseguirão atravessar e Sam lamenta a morte do seu líder, mas vê que alguns canibais, incluindo o líder, sobreviveram e encararam ele do outro lado. Então ele começa a correr e enquanto isso, no posto avançado, Mason leva Dexter e sua esposa para fora. Ignorando seus pedidos de misericórdia, Mason atira na esposa dele. Kai sai e ameaça atirar nele se ele não parar, e uma discussão se inicia sobre como a colônia deve ser liderada. Mas nesse momento, eles ouvem Sam gritando por ajuda e Dexter usa a distração para fugir. Kai corre para verificar Sam, que desmaia devido ao frio. Mason se aproxima também e nocauteia Kai, e algumas horas depois, Sam acorda dentro da colônia. Ele precisa dar a Victor a má notícia sobre o seu filho, já Mason entra e algema Sam na cama, dizendo que houve uma mudança no comando e usando a desculpa da sobrevivência, ele seria o novo líder. Ele diz que as rações serão reduzidas pela metade e qualquer pessoa que apresentar sinais de doença será testado imediatamente e quem se recusar a trabalhar não comerá. Sam conta a Mason tudo o que aconteceu e insiste que eles devem partir antes que os canibais os encontrem, mencionando o lugar quente que viu no vídeo. Mason não acredita, acha que está delirando e sai do quarto, levando todos com ele. Mas um garoto esperto roubou as chaves da algema e entrega secretamente a Sam. Do lado de fora, Mason e Victor ficam de olho em possíveis invasões. Não veem nada e Victor aponta que Sam não é mentiroso, então eles devem estar prontos para um possível ataque de qualquer maneira. Eles decidem usar câmeras de segurança, mas outro colono informa que Sam escapou. Ele procura por Kai e a encontra amarrada em outra sala e depois de libertá-la, usa o computador dela para procurar a localização da mensagem. A princípio, ele não vê nada, mas depois de vasculhar o radar certo, finalmente detecta a área quente, confirmando assim a existência de um degelo e céu limpo, e o casal pega o máximo de sementes que podem carregar em suas mochilas e correm para contar aos outros. Porém, Mason e seus homens o impedem e lembra a Sam que quem está no comando é ele. De repente, há um barulho do alto do lado de fora e o grupo corre para verificar as câmeras. Vêm os canibais batendo nas portas para tentar derrubá-las e o líder ainda segura a cabeça de Dexter como ameaça antes de quebrar a câmera. Aí, finalmente acreditando em Sam, Mason dá ordens. Todos que podem atirar e têm armas irão lutar e o restante das pessoas deve se esconder no abrigo. Enquanto Cooper guia todos os colônios, o grupo armado corre para o corredor para esperar eles entrarem. Por um momento as luzes se apagam e quando voltam a porta se abre, mas ninguém entra. Apenas ruídos podem ser ouvidos e de repente um canibal sai dos dutos de ar bem na frente de Cooper. Ele tenta se defender, mas o canibal o derruba e corre para o abrigo. Em outro corredor, uma garota perdida procura o abrigo, mas o canibal a encontra e mata sem piedade. O grupo armado percebe tarde demais que os canibais estão no
nos dutos de ar, porque os inimigos os encontram também. Uma luta muito feroz se inicia, com ambos os lados perdendo pessoas. Mas não importa quantos canibais os colonos matem, mais continuam chegando. Sam e Kai fogem, mas Victor está cansado de correr. Enfrenta o líder e se defende bem, mas infelizmente o líder mata o primeiro, pois é extremamente sanguinário. Enquanto isso, Mason, ferido, corre para uma sala segura, onde alguns sobreviventes que não conseguiram chegar ao abrigo estavam, fechando a porta antes de Sam e Kai possam entrar também. Um canibal se aproxima, então um colono derruba Mason e deixa o casal entrar. Kai mata o canibal e eles correm para trancar a porta, mas ela não vai resistir a muito tempo, porque o restante dos canibais chegam e começam a derrubá-la. Pensando rapidamente, Sam abre o duto de ar e diz que o grupo consegue passar por ali e seguir para o lado de fora. Mason diz que congelaram lá fora e que deveriam resistir ao inimigo ali, e os outros o ignoram e saem pelo duto de ar. Sam entrega uma arma a Mason, dizendo que ele iria precisar, pois os canibais quebraram a porta e vão atrás de Mason. Ele então atira em um tanque de gás para criar uma enorme explosão, e todos os canibais são mortos, exceto o líder, que se esconde dentro do duto de ar no último momento. O líder alcança Sam e eles começam a lutar dentro do duto, mas o local se rompe e eles acabam caindo na sala do açougue. A luta continua e Sam continua resistindo a um canibal, mas o sujeito o supera facilmente. Começa a espancá-lo, pois é muito mais forte, e depois de alguns golpes, o canibal joga Sam no chão. Sam tem a chance de pegar uma faca caída e ferir o líder na perna, e o cara tenta se defender, mas dessa vez Sam quem o domina e começa a espancá-lo furiosamente com um bastão de ferro. E depois, em um ataque de fúria, corta a cabeça do canibal pela boca e finalmente acaba com o inimigo. Aí em seguida ele tenta sair, mas o corredor está pegando fogo, e lá fora Kai e os outros sobreviventes restantes saem do duto. Vêem sua casa em chamas, e nesse momento Sam sai e diz que eles precisam encontrar o lugar quente, mencionado na mensagem. Assim, junto com os sobreviventes, o grupo começa a caminhar na neve, esperando encontrar um novo lar nesse mundo pós-apocalíptico, terminando assim A Colônia, filme de ficção científica e suspense de 2013. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.